Boa noite. O vídeo anterior caiu. Tive algum problema aqui, mas não faz mal. Recomeçando. Boa noite para quem está acompanhando esse vídeo ao vivo. O Instagram está fazendo a chamada para os seguidores. E neste vídeo eu tenho uma convidada muito especial, a psicanalista Alana Einstein. A gente vai bater um papo aí, né? Baseado aí na psicanálise sobre a influência sociocultural sobre as nossas vidas. Mas antes eu quero me apresentar a você enquanto artista, porque os meus seguidores me conhecem enquanto professora de História da Arte. Porém, antes de ser professora de História da Arte, eu sou artista visual. E eu estou voltando aí para o cenário, circuito artístico. E o meu projeto, ele tem por título Quem Sou Eu? Onde Estou? E o que gira em torno da minha linha de pesquisa é justamente isso. Como nós somos levados, e olha só, parece forte, mas escravizados pelos modelos sociais, como essa construção do eu, né? De acordo com que a sociedade ela nos indica, ela nos ensina desde o nosso nascimento. E a palavra, né? Escravidão, isso parece muito pesado, mas é que poucas pessoas falam sobre isso. Mas ela existe. A escravidão de nascermos sobre determinados modelos e não refletirmos sobre, não decidirmos mais sobre nós mesmos e estarmos sempre voltados com o olhar para o outro, muito mais do que para nós mesmos. Então, esse tipo de questão, ele é a base da minha linha de pesquisa. E hoje eu vou conversar com a Alana, né, sobre isso. Por quê? O meu projeto, na verdade, ele é uma instalação fotográfica. Lá no final, quando ele estiver pronto, ele está em fase de produção, né? Ele está no seu processo criativo e essas lives, os vídeos que eu vou fazer, fazem parte desse projeto criativo. Oi, Sara, boa noite. Sara, me diz se o som tá ok. Eu tô aqui com um foninho para ver se não dá eco, mas eu quero sua opinião, se tá tudo certo aqui, se o áudio tá legal. Olá, tá me ouvindo então? A Alana entrou. Que bom, tá ótimo o áudio. Então, antes de chamar a Alana, eu estava aqui me apresentando como artista visual que sou e contando do meu projeto. Então, o meu projeto é uma instalação fotográfica, porém, o meu projeto, antes de tudo, ele é muito conceitual. Ele nasce das ideias e ele tem tudo a ver com essa questão da influência sociocultural. Essa questão, esse termo foi até a Alana que usou aí da escravidão, né? Nós somos escravos de modelos sociais e ela vai conversar com a gente justamente sobre isso. Existe um limiar, né? Para que a gente não seja escravo. Como não ser? Nós somos condicionados aí por esses padrões socioculturais
E nós somos tão voltados para o outro, para o que há de externo, que nós nos esquecemos de nós mesmos no decorrer da nossa vida. E então a parte teórica do meu projeto vai acontecer dessa forma. Eu vou fazer lives, eu vou fazer vídeos para conversar com você e te despertar para esse assunto, né? Como podemos olhar para nós mesmos, cuidar melhor de nós? O que é essa tal escravidão desses modelos socioculturais? E então, para isso, eu vou chamar aqui a Alana. Não posso usar esse óculos porque reflete a luz do ring light. Eu vou tirar. Alana, eu te chamei, deu certo, deu certo. Olá, tá me ouvindo bem? Boa noite, tô ouvindo Boa bem. noite. Ai, que bom. Se precisar colocar um fonezinho aqui, daí tu me avisas, Tá, não, para mim tá ok, tá né? super ok. Eu coloquei porque minha sala dá um pouco de eco, aí eu coloquei o fone, acho melhor. Pois é, eu Mas, tô num espaço novo aqui também. Aí se dá eco, eu ah, ainda não sei porque eu não testei. Vamos descobrir agora. mas alguém levanta o dedo aí se der esse tipo de Isso aí, problema. alguém avisa aqui por gentileza. Aham. Então, Alana, eu fico muito satisfeita de você ter aceito esse convite para bater esse papo aí, né? Psicanálise e arte tem tudo a ver e eu preciso disso, eu preciso dessa teoria para desdobrar o meu trabalho enquanto artista visual. E, né, ele tem por título Quem sou eu, onde estou? Eu acho que essa frase é bem emblemática e ela já diz tudo, né? E eu quero conversar com você sobre essa questão aí, né? Nós olhamos tanto para o outro e nos esquecemos de nós. Isso tem a ver com a influência sociocultural, né? Nós nascemos sob essa influência. E aí a primeira pergunta que eu quero te fazer, e já te dou a palavra, é justamente essa. É possível viver sem a tal influência sociocultural? Eu acho que não, não é possível. E eu acredito que nem tem porquê a gente querer se livrar da influência sociocultural. Ela não necessariamente tem que ser esse monstro, essa coisa maléfica que vai necessariamente nos escravizar, nos dominar. Não, faz parte da vida em sociedade, faz parte da forma que a gente aprendeu a estar no mundo. E ela pode ser benéfica para a gente desde que a gente tenha ciência, tenha consciência. Eu acho que esse aqui é o ponto aqui. Né? É claro que não dá para ter consciência de tudo o tempo inteiro. É claro que nós seríamos pessoas muito infelizes também se a gente tentasse dominar tudo o tempo inteiro. Não tem necessidade disso. Mas é muito importante a gente ter clareza do que a gente quer para a nossa vida e os pontos em que muitas vezes essas influências socioculturais que a gente absorve de uma forma muito passiva, justamente porque é muito sutil e a gente não se dá conta, em que momentos que isso entra em conflito com aquilo que é melhor para gente, né? E que não necessariamente isso tem que deixar de ser uma ferramenta para gente, mas a partir do momento que a gente se torna mais ativo, mais consciente, a gente tem a possibilidade de se tornar mais ativo nesse processo e fazer dessas influências uma ferramenta benéfica para a gente, ao invés de uma ferramenta maléfica. Né? Eu acho que o problema aqui é a condição de passividade a qual a gente se submete, a gente se entrega. Eu acho que o ponto é esse, a gente se entrega demais, né? Eu achei interessante você usar essa expressão passiva, porque é justamente isso, né? De fato, não tem como a gente viver distante da influência sociocultural. Mas a questão é justamente essa, a passividade.
E aí, você pode citar algum exemplo para a gente entender melhor como seria isso, né? Essa questão da passividade aí dentro dessa. Pois é, a gente faz isso o tempo inteiro e uma forma assim que é muito comum, né? Que a gente não só vê os outros fazendo com a gente, como a gente também faz muitas vezes sem se dar conta, é essa necessidade de agradar o outro o tempo todo, né? É essa confusão que a gente faz entre ser agradável, que é sim uma condição para viver, né, relações de uma forma bacana, de uma forma saudável, de uma forma positiva para a gente, e o ser um agradador, né, o precisar agradar o outro o tempo inteiro. Isso sim nos escraviza. Isso aí também é outra questão, assim, de peso, porque certa vez eu até tentei comunicar sobre isso. Eu digo tentei, né? Porque eu não sou da área, então eu tenho que me esforçar muito para desenvolver uma fala sobre isso, né? Mas aí alguém veio e disse, né? Não tem como, né, viver sem a tal busca pela aceitação. Mas eu acho que isso faz parte já desse pensamento passivo, que é o que você acabou Faz, de dizer. Tem faz o que a como gente. sim, a gente não precisa desse exagero, sabe? A busca da aceitação o tempo todo. Aí o que acontece é que a gente se anula, não é verdade? Exatamente. O que acontece é que a gente nem se dá conta naquilo que a gente fala, né? Daquilo que a gente fala, né? Que a gente quer ser aceito. Tem gente que diz que não, mas besteira. Todo mundo precisa sim ser aceito, é uma condição para a gente viver em sociedade. É importante, é seguro para a gente, é bom, é bacana, legal, né? Mas muitas vezes ser aceito está muito perto de ser tolerado. O que as pessoas querem não é ser aceitas, o que elas querem é ser reconhecidas, né? Mas o movimento que a gente faz naturalmente é o de se submeter, né? Para quê? Para ser aceito, para poder fazer parte. Mas muitas vezes esse fazer parte, esse ser aceito, é simplesmente ser tolerado. Pô, o Will tá dando um oi aqui. Oi, Will. Legal te ver por aqui. Bacana. Tava no forró ele, Deusiane. Largou a dança para dar um oi pra gente aqui. Legal, boa noite. Então, o que acontece muitas vezes é isso, né? Que a gente não se dá conta de que ser aceito, às vezes, é simplesmente ser tolerado, né? E aí a gente começa com um comportamento de querer agradar o outro, às vezes com favores, às vezes com elogios excessivos, às vezes uma coisa que eu acho absurdamente irritante, a pessoa que concorda com tudo que você fala o tempo inteiro. Né? Você fala e a pessoa está ali Ah, concordando. Eu não sei se você já vivenciou isso, né? Você está ali falando, né? Às vezes de uma forma calorada, assim, dando a sua opinião veemente a respeito de uma coisa, a pessoa está ali concordando. De repente chega outro, discorda de você e a pessoa concorda com o outro também. Ela está ali balançando a cabecinha, concordando com todo mundo o tempo inteiro, né? Como uma forma assim desesperada de ser aceita. E a gente tem esses comportamentos o tempo inteiro, sem se dar conta que isso nos coloca numa condição de servidão voluntária, né? É como se a gente não tivesse assim a coragem de lutar pelos nossos pontos de vista, de lutar pelo nosso bem-estar, da gente precisasse primeiro que o outro desse um aval pra gente poder ser quem a gente é. Isso é muito doido, né? sim, olha aqui, a ontoanálise de violência dando um olá, olá. Sejam Alana, bem-vindos, gente. Eu sou, nossa, eu sou terrível. Ainda não peguei o jeito de interagir, mas eu tô vendo que um pessoal entrou e queria dar as boas-vindas para todo mundo que tá entrando aí. isso, boas-vindas. Alana, aí você tocou numa coisa aí que eu achei interessante, porque me lembrou de outra coisa. Essa questão, né, de ser aceito, você disse que tem algo por trás aí, né? Mas aí me lembrou também da questão da rejeição. Isso tem a ver com o nosso medo eminente, gigante, porque eu não sei se exista quem
sabe lidar tão facilmente com a rejeição, senão aquele que buscou por evolução, né? Que buscou por É. crescimento. Mas a tal da rejeição, fala um pouco sobre isso, Alana. Isso é interessante. A gente tem, eu gosto muito da abordagem que o Reich dá para essas dores, né? O Reich fala de 5 dores primordiais que todas as angústias da nossa vida, fora o medo da morte, né, apontam para uma dessas 5 dores, né? Que é a rejeição, o abandono, a manipulação, a humilhação e a traição, né? E a rejeição é a primeira dor que o ser humano está sujeito a sentir. E realmente é uma dor incômoda, né? Assim, a gente Uhum. ser rejeitado não é bacana, ninguém quer, ninguém gosta. Mas, assim, o que a gente não percebe nisso, tem gente que fala, inclusive, de rejeição como se fosse um pecado, né? Ah, eu não posso rejeitar ninguém. Eu sou uma pessoa sempre muito aberta, eu não rejeito ninguém, eu não faço isso. Mas isso é impossível para a gente viver, né? Num dia de 24 horas, a gente rejeita coisas o tempo inteiro para poder viver outras coisas ali naquele momento, né? Nas nossas relações, a gente não tem como se relacionar com todo mundo o tempo inteiro. A gente escolhe. E dentro da escolha, a rejeição tá ali. Ela faz parte da escolha, né? Então a gente rejeita e é rejeitado o tempo inteiro. Agora, quando a gente rejeita, não, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. Poxa, você tem que me entender. Agora, quando a gente é rejeitado, dói, né? Aí a gente busca Dói. 1001 maneiras de fugir dessa dor, de colocar a culpa no outro, de dizer que o outro aqui não presta, de dizer que o outro que não sabe o que, que é bom. Enfim, né? A gente vai arrumando aquelas desculpas ali para não atravessar, né? Eu não, às vezes eu não fui bom o suficiente para aquela pessoa, né? Ou Uhum. enfim, o que, que eu posso fazer de melhor? Ou realmente, será que faz sentido para minha vida, né? Me submeter a ser bom o suficiente para alguém? Tudo isso faz parte, né? Sim, a rejeição é algo absolutamente normal. Ela Sim. se transformou, né, num bicho de 7 cabeças, mas ela é algo absolutamente normal. E aí, nessa sua fala, eu me lembro de outra coisa. Uma coisa vai puxando outra. Olha aí, ó, o peso da influência sociocultural. Atualmente, se diz que não podemos ser preconceituosos, né? Isso é pregado com muito peso. Porém, É. existe um tipo de preconceito que nós temos que ter, porque ele é questão de sobrevivência, ele nos protege, que é esse que você está falando. Se eu não rejeitar nada, se eu não tiver preconceito contra coisas, ou até mesmo alguma pessoa em algum momento, eu posso sofrer danos muito grandes. Então, tá vendo como que a influência vai chegando nos nossos ouvidos, né? Ela nos molda e aí a gente coloca um cabresto e deixa de pensar, esquece desse limiar, né? Então, o preconceito, ele é necessário de alguma forma. Não, ele é necessário primordialmente, né? É porque a gente tem a mania de colocar tudo em caixinha disso aqui é bom, isso aqui é ruim, né? Então, assim, preconceito hoje já é sinônimo de algo muito ruim. E aqui tem uma observação da ontoanálise e violência falando que isso acontece porque a gente aprende a enxergar as coisas sob o prisma romântico. E sim, é verdade. E para além desse romantismo que impregna demais, né, as nossas relações, que está ali na nossa cultura o tempo inteiro, a gente também tem uma crença cega na razão, né? A gente acha que o nosso aparelho cognitivo dá conta de tudo, que a nossa razão dá conta de tudo. Só que a gente não é capaz de esgotar as coisas, nem muito menos no que elas são de verdade, no que elas são em si mesmas, e nem dentro do próprio conceito delas, né? Imagina, se eu vou aqui beber um copo d'água e nesse momento que eu pego o copo d'água para beber, eu penso que o copo é de vidro e o líquido que tem dentro é água e a composição desse líquido é X, Y, Z. Isso é desgastante, né? O que eu tenho que saber é que eu estou pegando um objeto que me serve para colocar líquido dentro e que eu vou ingerir um líquido que faz bem para minha vida e ponto.
né? Então, isso é um preconceito. A gente precisa desses preconceitos porque o nosso aparelho cognitivo não dá conta de esgotar o conceito das coisas e muito menos a coisa em si mesma. Então, o preconceito é essencial. A gente pode e a gente deve mudar os nossos preconceitos, né? Isso é um sinônimo, sim, de crescimento, de inteligência, de desenvolvimento, mas os preconceitos, eles sempre vão existir. Eles estão intimamente relacionados também com a rejeição. Não tem como, a gente escolhe uma coisa, a gente está rejeitando várias outras, né? Mas eu acho que, assim, ao longo do tempo, a gente vem se tornando cada vez mais sensível, cada vez mais fraco à rejeição. A rejeição tem sido um sentimento que nos dói demais. E eu acho também que, em parte, né, a nossa cultura, ao voltar o olhar dela para pontos delicados no nosso comportamento que realmente precisavam ser tratados, às vezes ela exagera e vai para um ponto de enfraquecer a gente ao invés de fortalecer. Muitas vezes acontece isso, né? Que esse é o problema, né? Não tem importância a gente estar sob influência daquilo que é real, daquilo que existe, é maior do que a gente. Mas a questão está nesse ponto aí. E aí, eu quero te perguntar, Alana, o que vem a ser esse autoexílio de nós mesmos, que você até citou no texto da chamada, né, no convite, eu achei muito expressivo essa expressão, né? O que vem a ser isso e como isso interfere, né, nas Eu nossas vou te vidas? falar que, assim, no momento que eu escrevi, eu achei até um pouco dramático. Mas eu acho que, às vezes, a gente tem que colocar um pouco, assim, sabe? Ser um pouco mais expressivo para alertar o que está acontecendo, né? Porque Isso, essas coisas... eu vou cortar seu raciocínio rápido. É só porque eu quero deixar claro que eu e você, nós estamos nadando contra a correnteza. Então, essa é uma conversa, de certo modo, pesada. É. Mas é para o bem, é para alertar, é para um bem maior. Então, prossiga, desculpa, Alan. Ela não é uma conversa fácil de digerir mesmo, não. Né? Não é mesmo. Até porque, assim, eu mesma que estou falando aqui, eu não estou falando do lugar de alguém que está de fora. Eu estou falando do lugar de alguém que precisa também estar atenta o tempo inteiro. Porque, de modo geral, a maior parte de nós tem pessoas que não são assim mesmo, não. Realmente, eu conheço pessoas que fazem né, aquilo ali porque elas querem, da forma como elas querem. E assim, é uma coisa tão bonita e forte de se ver que aquilo atrai a gente, né? Essa é a verdadeira pessoa agradável. Quando a gente, né, conectando lá aquela ideia inicial da diferença entre ser agradável e ser agradador, né? A gente percebe, né, que as pessoas que têm mais firmeza no eixo delas, elas são mais tranquilas, elas têm menos necessidade de se autoelogiar, de se autocompensar de forma discursiva o tempo inteiro. Elas são menos atacadas, menos ansiosas. Então é agradável estar do lado dessa pessoa. Eu acho que todos nós já passamos pela situação de uma determinada pessoa que entra no ambiente e ela tem a capacidade de mudar, de transformar a energia daquele ambiente ali, todo mundo se volta para ela. E às vezes, muitas vezes, é uma pessoa até muito discreta, mas ela tem um eixo tão fortalecido e ela está tão pouco preocupada, né, em agradar, em ser aceita, que ela atrai, né? Você quer um pouco daquele arzinho que ela respira, né? Eu acho que todo mundo já passou um pouco por isso. Sim, sim. É interessante, né? Esse tipo de pessoa, aí entra a questão. Quando você fala, né? Ela está centrada no seu próprio eixo. Mas Uhum. por quê? Eu acredito que essa pessoa, ela já chegou num ponto de evolução de olhar mais para si mesma do que olhar para o outro. É. Porque olha só, se a gente pode falar aqui de uma coisa que tem muito peso dentro da influência sociocultural, é que nós nascemos e crescemos ensinados a olhar para o outro.
a se Isso. preocupar com o outro, com o que o outro pensa, e nós crescemos amedrontados. E eu acho que esse autoexílio, essa expressão, é justamente isso, sabe? Representa muito bem isso. O olhar para o outro. E eu, muitas vezes, me esqueço até de quem eu sou. Eu chego a perder a identidade, dependendo É, das questões que eu vivo, dos é. problemas. Ou pior ainda, que eu acho pior ainda, né? Você firma uma identidade totalmente frágil, uma identidade, né, entre aspas, porque você abraça aquilo totalmente frágil e com um olhar totalmente voltado para o outro, né? Eu acho que todo mundo aqui já passou pela situação de ter um namorado que, assim, ele era uma pessoa, um namorado, uma namorada, enfim, que era uma pessoa antes de te conhecer. E depois que ele te conhece, ele abandona tudo que ele gostava para poder viver os teus gostos. E o como que é irritante isso, né? O quanto que é desgastante passar por isso, né? E a gente, às vezes a gente nota isso no outro, porque na gente causa um incômodo. Não é uma coisa agradável, mas quando a gente está tendo esse comportamento, né, de se autoexilar, de se autoabandonar para viver aquilo que é, né, do outro, que pertence ao outro, buscando sempre o reconhecimento e o amor do outro, a gente não percebe isso. E o que eu acho que é pior nisso tudo é que a gente encontra justamente na nossa cultura, que é o ponto aqui, né, alguns discursos que sustentam esse comportamento, né? Então, assim, porque é bonito, né? Assim, senso de alteridade, como que chama? Empatia, Empatia. solidariedade, que são coisas que são muito bacanas, assim, quando elas acontecem de verdade, mas que na maior parte das vezes é a gente totalmente enfraquecido de nós mesmos, buscando um reconhecimento doido, desesperado, maluco no outro, né? Mas usando, não, porque eu estou sendo solidário, é porque eu estou sendo empático, é porque eu sou uma pessoa que eu gosto de me doar para os outros, isso é bonito, né? O outro não reconhece isso porque, nossa, o outro é desumano, a humanidade está corrompida, né? Ninguém reconhece esse ser humano incrível, solidário, empático que eu sou, porque a humanidade está degradada, né? Então, assim, o tempo inteiro, a gente encontra na nossa cultura esse tipo de sustentação, né, para um comportamento que a gente romantiza, como muito bem foi observado aqui, né? É bonito se abandonar para viver em função do outro, mas que na verdade a gente devia se envergonhar. A gente precisa assim começar a se envergonhar desse tipo de coisa. E aí, aqui é que eu acho bacana, né? Onde que a psicanálise é indigesta e é incômoda. Eu não gosto dessa coisa, né, de ficar muito ali falando da psicanálise como um retorno eterno à infância, porque não se trata disso. Mas se a gente buscar a origem desse comportamento, que muitas vezes a gente coloca num lugar de, nossa, é bonito, é admirável, é bacana, não, é primitivo, é infantil, né? É aquilo que o bebê faz quando ele percebe que a mãe não faz parte dele, que a mãe é um outro, que o cuidador, que é aquela pessoa que cuida, é um outro, né? E aí, no primeiro momento, quando essa ruptura acontece, quando esse olhar, né, que a gente chama aqui de narcisismo, que também é um termo condenado, mas que é, na verdade, um processo essencial para a nossa individuação, né? Mas hoje em dia estão falando aí que narcisismo é coisa de gente doida, né? Tem complexo de gente narcisista. Todos nós somos narcisistas, né? E quando esse processo acontece e a criança entende, né, que existe um outro ali, o primeiro sentimento que a gente sente não é um sentimento de amor, é um sentimento de ódio. É muito mais próximo do ódio, né? Aquele outro que me fornece tudo que eu preciso para viver, para estar bem, para ser esse ser potente, né? Que eu era até então, ele é um outro e ele tem vida própria. E se eu não encontrar um meio aqui
de ganhar a atenção num primeiro momento, num segundo momento de ganhar o amor dele, porque é mais ou menos assim que o cognitivo da criança funciona, né? Então eu corro um sério risco. E isso, para um processo cognitivo infantil, é maravilhoso, né? Para a criança ali que tem recursos cognitivos relativamente limitados, porque não desenvolveu tudo ainda, isso é ótimo, né? Ela busca o amor, mais tarde ela vai buscar o reconhecimento, porque ela entende que aquilo ali é necessário para a sobrevivência dela. Agora, o que a gente não observa, muitas vezes, é que o nosso comportamento adulto ainda está parado lá atrás no comportamento infantil da criança que precisa do amor para poder sobreviver, né? Ou seja, a gente não desenvolve. A gente traz esse discurso de que é bonito, é elaborado, é sofisticado, né? É bacana a solidariedade, a empatia, eu vou me abandonar para cuidar do outro, mas não. É uma coisa bem primitiva. Porque depois que a gente cresce mesmo, que os nossos recursos cognitivos, sociais estão melhor desenvolvidos, a gente descobre que a gente não precisa se abandonar para entregar alguma coisa bacana para o outro. Na verdade, é o contrário, né? Quanto mais eu me encher de coisas legais, quanto mais eu cuidar de mim, mais isso vai transbordar para o outro também. E aí é quando é verdadeiro. Aí é quando acontece uma empatia verdadeira, uma solidariedade verdadeira, um cuidado verdadeiro, né? Então é daí que vem a nossa dificuldade de sermos seres individuais, mesmo em sociedade. Porque, né, essa é uma questão delicada, né? Nós somos indivíduos, nós vivemos em sociedade. E É, aí né, de acordo com a psicanálise, o ponto está aí, né? A criança, né, que vê existe um outro, mas como assim, né? Como assim? E aí isso também dá vazão para muitas pessoas que crescem como vítimas, vítimas do outro, vítimas da sociedade, vítimas de tudo. é, Vem dessa dificuldade de ser um ser individual. E isso é é, importante, Alana. É muito importante. é. Isso é assim, é um tanto mais complexo, porque acho que isso já foi abordado em diversas perspectivas filosóficas diferentes, né? Essa coisa do ser indivíduo, né? Tem aquela ideia de que o que nos angustia a priori é o medo da morte, né? Então essa é uma angústia existencial, de que Heidegger vai tratar disso, os filósofos existencialistas vão tratar disso de maneira ampla, até a própria psicanálise se volta também para essa temática. É uma coisa muito complexa, né? Mas isso está dentro dos limites do que é ser um indivíduo, né? E muitas vezes a gente abandona essa perspectiva individual porque existe o medo do fracasso, né? Porque o fracasso realmente ele é uma possibilidade. O fracasso, a rejeição, a morte, tudo isso são coisas que a gente evita e que também não tem que ser pensadas o tempo inteiro, né? Mas aí entra uma outra questão filosófica aqui que é colocada pelo Hegel, né? Que eu acho sempre muito bacana para tratar desse tema, que é a dialética do senhor e do escravo, né? Que ele traz isso e aplicado às relações sociais, isso é muito interessante. Porque quem que é o senhor? É aquele que não abandonou a batalha pelo medo da morte, pelo medo do fracasso, pelo medo da rejeição. Ele é o senhor, né? E Ele quem que é o encara essas servo? coisas. Ele encara. E quem que é o servo? É aquele que se submete pelo medo da morte. E esse medo da morte, ele não precisa ser interpretado necessariamente como medo da morte de verdade, né? Mas como medo de uma anulação social, de uma rejeição, de um fracasso, né? Agora, o problema é que conforme a gente vai fazendo isso ao longo da vida, isso vai virando um modus operandi nosso, sabe? É como se fosse um vício. A gente vai aprendendo a estar no mundo dessa forma. E isso é muito negativo para a gente, porque a gente vai colecionando muita frustração, né?
Assim, a Alana, gente vai acumulando e não vai dando vazão, gerenciando aquelas frustrações. e é por isso esse medo do fracasso que muitas pessoas se tornam cuidadoras do outro e elas Exato. carregam o sofrimento alheio ao ponto de não enxergarem o seu próprio sofrimento. Elas sofrem com o sofrimento do outro, mas elas não têm nem noção do seu próprio sofrimento. Próprio, exatamente, mas isso, olha só, tá vendo? Como é que é bacana a gente futucar essas coisinhas, né? Essas minúcias, porque parece muito bonito, né? Você sofrer o sofrimento do outro. Só que é aquela história, você sofrer o sofrimento do outro não vai aliviar o sofrimento do outro. É só um recurso também muito egoísta, também muito primitivo. E nesse caso aqui, um egoísmo que não vai trazer benefícios, né? De fugir do próprio sofrimento, né? De ficar ali dando voltas na dor. Vou me distrair aqui da minha dor com a dor do outro. E é por isso que é sempre tão fácil a gente se abandonar para viver a vida do outro, né? É mais fácil, de fato, naquele momento ali é mais cômodo. Primeiro porque, né? Opa, tem alguém ali que está sofrendo mais do que eu, deixa eu me aproximar. Não estou sozinha nessa barca, né? Tem alguém que está sofrendo mais. Gostei, né? Então, agora que eu fui atraída ali por essa carniça do sofrimento alheio, vamos colocar dessa forma, né? Uhum. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou doar, eu vou me doar. Por quê? Porque eu sou um ser humano bom, eu sou um ser humano solidário, né? Forte não é. Forte com certeza não é, mas, né? Todo o resto ali E a pessoa isso é desfruta. muito falso, né, Alana? É ser muito falso. É, Assim, estou aqui para jogar aberto mesmo. E como a é, gente já anunciou que isso aqui não é um bate-papo assim muito leve, então assim, esse é o nosso lado falso de ser, né? Vou fugir do meu é, medo, dos meus fracassos, do meu próprio sofrimento. Olho para o outro, que é para não enxergar o quão pequeno ou quão fracassado, ou seja lá o que for, eu sou, é, né? Então eu uso essa muleta, né? E aí é pregado, né, pelos costumes, né, culturais de que isso é muito bonito, é ser solidário, né? Eu estou estendendo a mão ao próximo. Mas a pessoa, ela tá fazendo aquilo ali, ó, que a gente já conversou, o tal do autoexílio, né? Ela está sendo uma serva, uma fraca. E é. isso é muito complicado, né? Então, olha só, é esse tipo de ponto que o meu trabalho enquanto artista visual, ele quer tratar. Eu estou tratando aqui das teorias como especialista, como você, né, para a gente bater esse papo, porque você tem toda a base instruída para isso, né, tem todo o conhecimento. Mas o meu trabalho ele é plástico, né? Ele vai virar depois uma exposição de arte. Mas eu vou falar através das imagens. E tudo que eu quero passar é o que a gente está conversando aqui. E justamente essa linha tênue, Alana, de, sabe, eu ser um robozinho dos costumes, ou eu parar, olhar para mim e encarar isso, sabe assim? Eu não vou ter medo do fracasso, eu não vou ter medo da rejeição. Eu preciso seguir, eu preciso sair da média, né? Eu preciso ser pensante, eu preciso me desenvolver. Então, o meu trabalho ele se refere a tudo isso. E Sim. esse é um ponto interessantíssimo. Cuidar do outro, nem sempre por trás, nas entrelinhas, né? É uma coisa boa. Pode ter algo de muito ruim, né, Alana, atrás O disso. pior é que normalmente tem. E aqui é um ponto que eu acho muito importante falar, acho até que eu devia ter mencionado isso lá desde o começo, mas o nosso papo aqui é sempre muito diverso, eu vou perdendo o fio da meada. Mas a gente não adianta, para a gente resolver esse problema, demonizar a nossa cultura.
Não, não porque o ser humano ele tem essa mania de perverter as coisas, né? Então, primeiro era o cristianismo, né? Com o discurso de solidariedade, de subserviência, né? Que existe, de fato existe ali, né? Mas eu não tenho aqui um aparato teórico para falar, né, assim, como uma estudiosa da Bíblia. Mas eu fui criada enquanto católica praticante durante a maior parte da minha vida, né? Aquela católica que vai ali, faz primeira comunhão, participa dos grupos da igreja, e faz catequese, faz crisma, né? E durante toda a minha vida ali, eu tive algum contato com a Bíblia o suficiente para perceber que muitas coisas ali são pervertidas. Muitos ensinamentos que muitas vezes poderiam ser muito bacana para gente, né? Às vezes nós, enquanto praticantes, a gente perverte a coisa, ou seja, a gente leva a coisa para o lado oposto, né? Então, assim, a gente não percebe que muitas vezes, inclusive na maior parte das vezes, por trás desse discurso de empatia, por trás desse discurso de solidariedade, que muitas vezes a gente, enquanto cristão, né, se utiliza disso, tem ali por trás nada mais, nada menos do que a vaidade, que é o maior recurso demoníaco de todos os tempos, é a tal da vaidade, né? É um recurso, inclusive, brilhante, se a gente pensar do ponto de vista, porque a partir da vaidade, né, a gente perverte todos esses valores da solidariedade, né, do cuidado do outro, do servir para viver, que é uma coisa que a Bíblia traz ali de alguma forma, né? Então, facilmente a gente consegue sair das mãos de Deus para ir para a mão do diabo aí, sob essa perspectiva, assim, ó, num piscar de olhos, num descuido da gente, né? Mas, assim, a Bíblia traz uma coisa que, assim, foi muito martelada por mim durante toda a minha vida em análise e em terapia, que é o dai a César o que é de César. Isso para mim é uma coisa que eu vou levar para sempre, né? Porque quando tem essa passagem da Bíblia, quem é cristão, quem, né, vai lembrar disso, né? Quando Jesus é perguntado a respeito do que fazer com aquela moeda, né? Se ele quer aquele valor ali que é de César. E aí ele fala, né? A César cabe aqui o mundo material, o meu mundo, né? O meu reino é de outro mundo. Mas aqui também vale para gente a ideia de separação do que é meu e do que é do outro, que é uma coisa que a gente não consegue fazer, é muito difícil para a gente fazer. O que é demanda minha? O que é demanda do outro? E isso é tão sério que chega, por exemplo, a situações como a maternidade. Tem mulheres que passam a vida inteira sonhando ser mães e quando elas são mães, elas descobrem que aquilo nunca foi um desejo dela, era um desejo do outro. E olha que ponto grave que a gente chega, né? Porque ser mãe é uma coisa é irreversível, né? É irreversível. Você pode passar a vida inteira desejando ser mãe, mas o fato é que a partir do momento que você se torna mãe, aquilo é irreversível, acabou, né? Mas assim, aí chega esse ponto da gente não conseguir separar o que é nosso e o que é do outro. A gente não consegue dar a César o que é de César e cuidar do nosso reino dessa forma também, né? É nisso que eu me preocupo muito, sabe? Esse projeto meu, ele pensa e repensa. Esse exemplo que você deu, magnífico aí, da mãe, né? Que é um ser tão sagrado, né? Para a cultura aí, né? Tem a ver com a questão do romantismo também, né? Há muito romantismo em torno Da da figura materna. maternidade, porque se você vai ver de perto, é como você disse, há mulheres que elas parem, elas têm o filho e descobrem, mas Eu e nunca aí, fiz, né? né? E aí? Como que faz agora? Que aí tá a tal da influência, né? Porque essas mães que passam por isso, elas nunca pararam para fazer essa análise que você está nos conduzindo agora. O que é meu, né? Quem sou eu? É o título do meu projeto. Quem sou eu?
Onde Eu estou também, preciso né? O que está mesmo, me é onde sou eu. atravessando aqui, o que que me É, permeia? Não é só quem sou eu, eu, é quem sou eu no contexto onde eu estou, né? eu quero mesmo ser mãe, né? Ou isso é uma obrigação social? Pois é. Então, assim, são essas questões, sabe? Que eu desejo muito levantar, aprofundar e fazer o meu público olhar, sentir e despertar, né? Porque nem todo mundo precisa ser pai, nem todo mundo precisa ser mãe e outras tantas coisas, né? Então, É, esse dai a César o que é de César. Ele é bem interessante nesse aspecto, né? Para a pois é. gente pensar, tá bom, nós temos esses costumes, né? A vida social está aí, mas e eu? Eu preciso mesmo disso ou daquilo? Então É a uma gente desenvolver coisa. essa inteligência. É essa, porque é como eu estava falando antes, não adianta a gente demonizar as influências culturais. Porque um outro exemplo aqui, né? Que entra bem dentro dessa temática também, do abandonar a si mesmo para cuidar do outro, né? Ah, não, o cristianismo é ruim, o cristianismo é maléfico, ele detonou aqui todo mundo, lascou com a cabeça de todo mundo, isso faz mal. Vamos agora ali para o budismo. Aí o que, que o budismo prega? Porque a gente também não quer pegar a coisa toda. A gente não quer viver a coisa toda. A gente pega ali os recortes culturais que servem bem para gente, que são convenientes para gente, né? Ah, a culpa é do ego. A gente tem que se desapegar do ego. Gente, pera lá. Ó, do ponto de vista da psicanálise, isso aqui está muito, muito, muito errado. Né? Se a gente está enfraquecendo o ego, a gente está criando um problema muito sério. Porque o ego que está gerenciando a coisa toda ali, né? Tem essa analogia que o Freud faz, né? Do ego ser, na verdade, um cavaleiro montado num cavalo selvagem. Esse cavalo selvagem seria a nossa instância psíquica, aquela parte do nosso psiquismo que diz respeito às nossas demandas mais primitivas, mais violentas, da necessidade de sobrevivência, né, dos ímpetos ali, quase que instintivos. E tem a sela que é colocada no cavalo, o arreio que é colocado no cavalo, que seria justamente o que a sociedade vem de cima dizer, né? Não, você não pode ser um cavalo selvagem, você não pode sair por aí correndo, distribuindo coice, né? E quem que Sim. é o ego? É o cavaleiro que está ali, né? Tentando gerenciar ali o arreio e o cavalo. Aí pensa, diante disso, se você decide enfraquecer o cavaleiro. É uma Que perda fica. total da identidade e o autoexílio, né? Exatamente. Porque Enfraquece. de nada adianta ter o cabresto ali se você não tem o cavalo vivo, né? E de nada adianta também ter o cavalo vivo ali se ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, e se ele não se submete ao que é necessário, né? Então Sim. a gente tem essas duas partes na gente. A gente tem o cavalo selvagem ali e a gente tem o cabresto. E quem tá lidando com isso é o ego, gente. Se a gente enfraquece o ego, acabou o indivíduo, né? Então, não se trata aqui de pegar uma cultura e demonizar. Ah, o problema está no cristianismo, que, né, trata muito da subserviência, que impõe valores muito inadequados para a gente, valores que não são possíveis, que são assim inexequíveis, né, que a gente não consegue dar conta. Não adianta, porque tudo que a gente pega dentro desse recorte e perverte e leva para o outro lado, para o verso da coisa, vai dar ruim para gente. E é uma coisa que a gente faz naturalmente, por quê? Porque é mais fácil, porque quando as coisas não cabem dentro da nossa compreensão, a gente precisa desenvolver um mecanismo de fazê-las caber. Mas aí, né, diante das consequências disso, fica a questão, né? O que, que é melhor aqui? A gente ter todo esse trabalho para perverter a coisa, né? E chegar lá na frente e se estrepar do mesmo jeito,
porque não é porque a gente diminuiu para fazer caber na nossa compreensão que agora tudo vai dar certo, porque agora eu compreendo, né? Ou se vale mais a pena a gente se dedicar um pouquinho mais a expandir, né, aquilo que cabe na nossa cognição, na nossa consciência, né? A expandir as nossas possibilidades de entender o mundo. Alana, eu acho que você fez uma analogia perfeita, né? Desse aí do ego, do cavalheiro, porque é justamente, você tratou assim, de forma cirúrgica, o tal limiar, né? Que, como você disse, a gente não precisa expurgar a tal influência sociocultural, né? Porque não é como a gente se desvencilhar dela, mas a gente também não pode anular o nosso próprio eu. A gente tem que Isso. aprender a olhar com cuidado para a gente, nem É, para um extremo e nem para o outro, né? exato. Porque ambos acabam enfraquecendo, né? É, Ou você perde a sua identidade, a sua individualidade, né? Pensando só no outro, cuidando só do outro, vivendo o que instituíram como padrão, né? Como norma, e vai ser mãe sem ter a menor condição de ser mãe, sem querer ser mãe de verdade, para voltar nesse exemplo, né? Mas exato. existem tantas outras coisas aí, tantos outros exemplos, né, de pessoas que fazem porque são acostumadas, veem aquilo desde que enxergam, né, aquilo desde que nascem e, né, não, eu tenho que ser assim, eu preciso ser assim, eu preciso seguir esse ciclo, esse é o natural, esse é o aceitável. Eu não quero ser rejeitada, mas a pessoa muitas vezes, Alana, ela não pensa, não é consciente, né, esse pensamento, né? Não É é, só uma impressão, né? é uma Não, reação, né? Uhum, É sim. exatamente isso. E eu acho que muito disso também, né, da gente se entregar a da gente se entregar a esse autoexílio, né? Vamos colocar aí de uma forma mais dramática. Vamos ser dramático hoje, né? Né? A gente se expulsa da gente mesmo, a gente vai embora, a gente se abandona para viver o outro, para viver os valores do outro, a vontade do outro. E esse outro vai mudando também, né? A gente fica aqui se lascando e esse outro vai mudando. E isso aí não muda na gente, né? Só muda a figura, o objeto da situação. Mas, enfim, eu acho que muito disso também vem de uma ideia muito distorcida que a gente tem de poder, né? Da gente achar que poder é uma coisa ruim, porque poder subjuga o outro, o poder maltrata o outro, né? A pessoa que se torna poderosa, ela vai querer colocar os outros abaixo dela, quando na verdade é muito o contrário, né? Às vezes, quando a gente vê alguém fazendo uma maldade com uma outra pessoa que é mais fraca, né? A gente chama isso de covardia. E eu acho esse termo muito maravilhoso, porque a pessoa que está ali dentro do poder dela, dentro do domínio de si, ela não tem a necessidade de colocar ninguém abaixo, né? Ela não tem a necessidade de machucar alguém para provar que ela é maior. Pelo contrário, né? Isso aí é coisa do impotente, isso aí é coisa do covarde. Mas aí a gente fica alimentando, né, esses pré-conceitos, que são, nesse caso, preconceitos negativos, a respeito de ego, a respeito de narcisismo, a respeito de poder. E isso vai enfraquecendo a gente também. Vai enfraquecendo a gente, né? Porque o ego é o camarada que está ali, gerenciando as demandas sociais e as demandas primitivas do eu. Você vai enfraquecer esse cara? Não vai dar bom, né? O narcisismo é um processo essencial para a gente se tornar indivíduo, para a gente se entender, né, enquanto eu e entender que o outro é um outro, é uma outra coisa, né? O E o poder é essencial crucificado, para a gente gerenciar tudo isso, para a gente se dominar, para a gente se tornar mais forte em relação aos sentimentos de rejeição, aos sentimentos de frustração, né?
para a gente se fortalecer. E aí é só quando a gente chega nesse ponto de fortalecimento interno que a gente se torna também forte, poderoso, capaz o suficiente de começar a dominar melhor as circunstâncias externas, né? Mas a treta, o problema é que a gente está sempre tentando fazer o contrário. Ah, eu quero primeiro dominar o externo para depois me dominar. Não tem como se prestar. Não vai dar bom. Não vai dar bom. Alana, não vai. Eu quero encerrar essa live te fazendo um convite para em breve a gente fazer outra live com essa temática. Eu acho A gente maravilhoso. conversar sobre o que é ser poderoso, para a gente Sim, desmistificar isso também, isso porque eu acho importante. como você bem disse, colocaram o poder na cruz, Exato, mataram ele, não deram exato. nem chance para ele. Mas nós podemos fazer uma live para a gente conversar sobre isso, o tema poder. Quem sou eu? Onde estou? Poder. Maravilha. Já vi coraçõezinhos aqui. Tem gente que está curtindo Gostando a da ideia. ideia. Tem gente. Aliás, vocês querem comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, porque a gente vai partindo aqui para o final. Eu nem sei quanto tempo tem de live, sinceramente eu nem marquei. O Eu papo acho que a tá gente já está quase gostoso. chegando aqui no nosso limite, né? A gente vai conversando, Então, e o negócio vai fluindo e a gente esquece do tempo mesmo. Mas assim que é bom, né? assim que é bom, quando flui, né, a gente conversa bem à vontade. Mas, Alana, então nós vamos combinar isso aí, A nós vamos Sara falou que voltar. gostou bastante. Bacana, Sara. Ah, Gente, é sempre tão bacana ver os feedbacks. É sempre tão legal, assim, quando vocês se pronunciam. Porque a gente está é, falando aqui embrasado e tem um feedback assim, né? De saber que alguém gostou é, do bate-papo é muito legal. A Lelê também, é. Letícia. Ai, obrigada, Lelê. Muito bom ter E vocês aqui. a Sara lá em Portugal já era para estar dormindo. Olha aí que privilégio, né? Não Ter é? alguém prestigiando assim a gente, né? 5 horas ou 4 de fuso horário aí. Mas obrigada, gente. Foi maravilhoso. Em breve nós vamos voltar aí com essa temática, hein? Voltaremos. Poder. Porque rende bastante, né? Se tem uma coisa que rende, Gente, são os nossos papos aqui, né? gente, bastante. Muito obrigada, Alana. Um grande beijo. Foi Eu que agradeço maravilhoso esse mais o bate-papo. convite. Agradeço. Aprendi um monte com você. E eu contigo sempre aprendo também, no máximo. Agradeço o convite. Tá bom, obrigada. Um beijo. Um beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.